Capítulo 7. Aconteceu no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus, para suplicarem o favor do Senhor, e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra, e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura, foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um para com seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Capítulo 8. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei, e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade. A vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei que o restante deste povo herde tudo isto,
E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim tornei a pensar, nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso. Porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Capítulo 9. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida, e o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos Exércitos os amparará,
eles devorarão, depois que os tiverem sujeitado às pedras da funda. Também beberão e farão barulho, como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como pedras de uma coroa, eles resplandecerão na sua terra, porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura. O trigo fará florescer os jovens, e o mosto as virgens. Capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo, porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos, com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, e estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos, que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos, e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho, e seus filhos o verão e se alegrarão, o seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar da angústia, e ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor.